Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Zilanda Souza e eu estou aqui para compartilhar com vocês a segunda série de atividades para aplicação em ambiente virtual. Bem, devido a tudo isso que nós estamos vivendo, nós debatemos um pouquinho lá no nosso Clube VIP, o nosso clube de atividades. Conversamos um pouquinho sobre as possibilidades nesse período de quarentena de nós atendermos virtualmente as crianças. O trabalho psicopedagógico é feito através de ambientes virtuais. Bem, conversamos, debatemos e chegamos à conclusão que se a gente não pode realizar toda a competência psicopedagógica em ambiente virtual, nós podemos ajudar. Nós podemos apoiar. E é isso que eu estou compartilhando aqui no meu canal com vocês, com o meu canal do Telegram, o meu Clube VIP, né? Essas possibilidades, fazer a gente pensar. E depois que eu compartilhei a primeira série, eu recebi vários feedbacks, tanto positivos de agradecimento, quanto de implementação dos trabalhos, né? Colegas que inseriram contexto novo, que deram ideias, e eu vou absorver aqui um pouquinho das ideias delas para compartilhar com vocês nessa série 2 que eu preparei para vocês. Eu espero que vocês gostem desse material. Bem, na série 2, nós vamos tratar de atividades para estimulação da compreensão auditiva e da produção textual oral. Eu entendo que para a criança típica, é possível, criança com desenvolvimento típico, né? É possível que essas atividades sejam aplicadas aí para uma faixa etária de 6 a 8 anos, certo? Mas cada profissional vai avaliar se cabe ou não para a criança que ele está atendendo. E eu vou compartilhar com vocês uma dica de uma profissional que usou o arquivo, que usou o material num dos atendimentos dela. Ela disse assim para mim: Zilanda, eu fiz um estudo primeiro do material que você criou, selecionei aquele vocabulário todo, trabalhei primeiro o vocabulário com a criança, porque tinham elementos na atividade, palavras que a criança não conhecia. Trabalhei primeiro o vocabulário, depois eu vim com o trabalho que você propôs na primeira série. E foi super bacana. Então são feedbacks, são ideias que os nossos colegas estão aplicando, estão implementando, que eu acho super bacana. Então, trabalhar previamente esse vocabulário com a criança que você vai atender, antes de fazer a atividade, né? É uma ideia, uma dica bem bacana que a gente deve incluir aí no nosso trabalho de atendimento virtual. Tá certo, pessoal? Sobre as questões que envolvem o atendimento virtual, nós discutimos em debate no Clube VIP e eu compartilhei os textos no canal do Telegram. Quem está no canal do Telegram acessou tudo. Então, se você quer saber o que foi discutido, as pessoas, qual conclusão que nós chegamos, vai lá e compartilha, vem fazer parte do nosso canal do Telegram, tá bom? Eu tô deixando o link aqui na descrição para vocês, ok? Bem, então essas atividades, elas têm uma intenção explícita de estimular a compreensão auditiva e produção textual. Só que essa compreensão auditiva e essa produção textual oral vai demandar de outras habilidades, tá? Por exemplo, as funções executivas. A memória de trabalho verbal vão ser muito acionadas durante essas atividades. Então, é fundamental que a gente observe a qualidade das respostas da criança para que nós possamos, posteriormente, pensar em estímulos específicos, como, por exemplo, de memória de trabalho verbal ou de funções executivas nessa manipulação aí da informação auditiva e verbal. Ok? Então vamos lá? Qual
novidade dessa série 2? Nessa série 2, eu preparei um arquivo de instrução para o profissional. Por quê? Porque senão eu ia ter que deixar a instrução aqui, no arquivo que ia ser apresentado para a criança. E isso ia trazer muita poluição visual para o material da criança. Então, nós vamos ter 2 materiais. O material da criança, que é esse que eu estou reproduzindo para vocês, e o arquivo, o material do profissional, que eu estou aqui com ele no meu celular para conseguir aplicar aqui no vídeo com vocês, tá certo? Vocês, Clube VIP, canal do Telegram, vocês têm acesso a todos eles, é só baixar, salvar e usar, combinado? Vamos lá? Bem, pessoal, nós vamos relembrar, né? Uma das instruções que eu reforço com os profissionais é relembrar as regras, tá? Procure seguir o padrão de comportamento que você estruturou desde a primeira sessão. Você estruturou a pausa? Você estruturou o sistema de recompensa? Você estruturou o tempo de uma atividade para outra? Você estabeleceu os comandos, os indicadores de ações? Por exemplo, gatinho com fone é você ouvindo, né? O megafone quando aparecer é para você responder. Ou seja, a gente trabalhar com uma interação que respeita os momentos, né? Respeita cada processo. Então eu não vou ficar mudando isso, muito pelo contrário, eu quero reforçar esse comportamento, então eu não vou mudar. Até as figuras eu vou manter. Eu usei o gatinho, vou usar o gatinho de novo, né? Para quê? Para construir essa memória de um comportamento tá? Então a criança já vai saber que tem as pausas, o sistema de recompensa permanece, o combinado com o adulto que é responsável por essa criança, qual vai ser, né, a recompensa que ela vai ganhar na casa dela, depois que ela concluir com êxito todas as atividades, né? Qual vai ser as atividades de pausa, né? Como é que vai ser esse trabalho com a pausa? Vai ser o que? Massinha? Vai ser um joguinho no tablet? Vai ser um pintar? Vai ser poder andar de bicicleta no quintal, se for casa, né? Como é que vai ser estabelecido isso? Né? Então é preciso deixar as coisas, manter as regras, é preciso estabelecer um padrão de comportamento durante a sessão. Não dá para ficar mudando cada vez que você encontra a criança, senão nós não construímos padrão de comportamento, tá certo? Então aqui eu já apresento para a criança, né? Olha, ganhando fichas, e nessa sessão eu incluí um item que nós vamos monitorar. Nós vamos monitorar não interromper a atividade antes da pausa. Então, nós vamos observar se a criança começa e termine a atividade com bastante atenção, né, envolvida, engajada, se ela não interrompe a atividade antes da pausa e se ela obedece os tempos de pausa e de retorno. Então, pausou, faz a pausa, mas volta para a atividade, né? Podemos combinar aí com o adulto que cuida dessa criança, o responsável, a gente utilizar um despertador para poder marcar o final da pausa, o início da pausa e o final da pausa, né? E voltar para a atividade. E aí a gente tem, olha, quantas fichas nós vamos poder ganhar nessa série? Nós vamos poder ganhar 3 fichas. Isso quer dizer que nós vamos ter 3 grupos de atividades. É bacana a criança entender a quantidade de atividades que ela vai fazer? Sim. É bacana ela saber quantas pausas vão ter? Sim, porque ela já começa a se preparar. Então, nós vamos fazer 3 grupos, vamos fazer 2 pausas. Ah, então eu vou poder brincar 2 vezes? Isso, né? E nós vamos começar e terminar, não pode interromper essa pausa. Então, reforça esse sistema de recompensa, ok? É importante que você esteja com seu arquivo
para o profissional aberto na hora de assistir esse vídeo para você entender essas instruções que eu vou dar agora, tá bom? Que aqui, gente, eu tô com um arquivo somente da criança. Na atividade 1, tá? Olha o gatinho. O gatinho apareceu, então eu falo e você escuta. Então, olha só, pessoal, nessa atividade eu vou falar uma frase que descreve uma dessas imagens, certo? A criança, ela vai rastrear visualmente de acordo com as informações auditivas que ela processou. Então, como é que ela vai responder? Ela vai processar o que ela ouviu, vai rastrear a informação que é coerente com o que ela ouviu e vai responder usando o número que corresponde a essa atividade, tá? Então, tem aí uma demanda de rastreio visual também? Tem. Não é a minha intenção principal, mas a demanda está aí, tá? Então, eu vou falar a primeira frase. As frases estão no arquivo do profissional. Então, a primeira frase é: as crianças estão sentadas na mesa fazendo atividade de recorte e colagem. Libera o megafone, a criança vai responder. Qual que é a imagem que está coerente com essa frase que eu acabei de falar? As crianças estão sentadas na mesa fazendo atividade de recorte e colagem. Tá? Aí a criança vai responder, é a número 4, né? A gente espera que ela faça esse rastreio, processe o que está ouvindo e faça essa intervenção, e faça essa análise e produza a sua resposta, certo? Ela vai identificar a figura pelo número que nós colocamos aqui. Ok, pessoal? Bem, ela fez essa? Preparei mais 2. Olha essa. Você vai observar que aqui só tem 4 imagens. O que nós fizemos? Nós aumentamos as informações visuais. O rastreio vai ficar mais complexo. E aí eu entro com a frase 2. A família do João é formada por ele, a irmã, o papai, a mamãe, o cachorro e o gato. Certo? Aí a criança vai fazer o rastreio, solta o megafone para ela responder. Ela vai fazer o rastreio e vai dizer qual que é a família do João, né? E aí, se ele responder, é a 3. Aí você vai dizer, por que não pode ser a 2? Por que não pode ser a 2? Né? E aí a criança vai fazer uma análise da frase que ela ouviu, comparando a imagem 3 com a imagem 2. E ela vai vai selecionar a informação que difere a imagem 3 da imagem 2, né? E aí a gente espera que a criança responda o quê? A família 2 não tem gato. Você falou de gato, né? Então não pode ser a família do João, a família número 2, tá? Fazer boas perguntas quando a criança começar a responder. E se a criança responde errado, né? Nós só vamos falar tá errado? Não. Nós vamos repetir a frase. Você vai ouvir novamente. Ouça novamente a frase. Procure a informação correta, né? Faça com que a criança melhore o seu rastreio visual e melhore a sua manipulação auditiva, a retenção da informação auditiva, a permanência dessa informação na mente até que ela produza a resposta correta. Ok, pessoal? E aí uma terceira. Olha a terceira. Aumentamos as informações visuais. Agora nós temos 6. Trabalhamos com 4, depois com 5. Agora nós temos 6. Tá? Então ele vai fazer esse exercício com 6 imagens.
E aí nós vamos dizer a frase 3 para ele. O menino está do lado de fora da barraca anunciando a promoção de frutas. O menino está do lado de fora da barraca anunciando a promoção de frutas. Solta o megafone e a criança vai rastrear. Qual que é essa imagem? Né? Qual que é a imagem que representa essa frase que você ouviu? Né? E aí a gente vai poder dizer, por que não pode ser a 2? Se ele responder que é a 1, por que não pode ser a 2? Ah, por quê? Porque é um senhor que tá lá na barraca e você falou da frase que era menino. O senhor está do lado de dentro da barraca, você falou que o menino estava do lado de fora, né? Então a criança vai ter oportunidade aí, você vai fazendo boas perguntas para que a criança processe essa informação que ela ouviu. Ou seja, você vai acionar, fazendo com que essa criança mantenha essa informação na mente por mais tempo, melhorando a capacidade de retenção auditiva, de compreensão e manipulação da informação auditiva, né? É habilidade muito usada para se compreender, para desenvolver compreensão de aprendizagens que envolvem as habilidades escolares, certo? Fazemos estas 3 séries da primeira atividade e aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer a avaliação. Atividade 1 acabou. Vamos pensar? Eu pergunto e você responde. Você começou e terminou a atividade com bastante atenção? Você não interrompeu em nenhum momento, não ficou pedindo para ir ao banheiro na hora errada, não ficou se distraindo com o lustre da sala, não ficou conversando com outra pessoa do lado enquanto a atividade estava acontecendo. Então, não interrompeu? Não. Obedeceu os tempos de pausa? Na verdade, não houve pausa, então esse critério não vai entrar. Se foi, uma ficha ganha. E aí, o que a gente estabelece? Uma pausa para a criança. A criança vai pausar, ela vai fazer uma atividade extra, ela vai escolher o que ela quer brincar, né? Ela vai fazer essa pausa e ela volta para a atividade 2. A atividade 2 corresponde a pistas auditivas que nós vamos oferecer para a criança. A criança vai ouvir as pistas e vai encontrar o objeto-alvo que se encaixa perfeitamente nessas pistas. Então, eu vou falar as pistas para a criança, ela vai processar essas pistas e vai fazer exercício de seleção verbal. Ela vai selecionar e encaixar o que ela ouviu no objeto adequado e vai encontrar qual é o objeto correto. Certo? Dessa vez ela não vai responder com número, ela vai responder nomeando o objeto, tá? Então vai ter aí também uma demanda de vocabulário expressivo. Então, as pistas também estão no arquivo do profissional e aí nós vamos começar dizendo assim para a criança: posso ser um brinquedo, mas também posso fazer parte de um esporte. Tenho rodas. Para me usar corretamente, eu preciso vestir uma parte do seu corpo. Quem sou eu? Aí a criança pode te pedir para repetir, você vai repetir para ela e a criança vai analisar o que é que pode ser um brinquedo, mas também pode ser um esporte, né? Tem rodas, todos eles têm rodas. Para usar corretamente, eu preciso vestir uma parte do meu corpo. Quais desses brinquedos me vestem? Então a gente espera que a criança faça uma análise e selecione aqui o patins, né? E aí, pessoal, nós vamos pedir a criança para justificar. Lá no arquivo do profissional eu coloquei essa orientação. Por que é o patins? Porque a criança pode falar assim: porque é um brinquedo. Tá, a bicicleta pode ser de brinquedo também. O carrinho pode ser para brincar. Nem todo mundo que usa skate é atleta. Tem gente que usa o skate só para brincar.
Todos eles são para brincar, podem ser para brincar, né? Então a gente espera que a criança selecione a informação auditiva que vai diferenciar esse objeto dos outros. Na verdade, a informação auditiva que diferencia é: eu preciso vestir uma parte do seu corpo. Então, o único objeto aí que veste uma parte do corpo é o patins, né? Então, nós vamos fazer a criança pensar um pouquinho aí sobre essas possibilidades. Então, a criança vai fazer uma manipulação auditiva, vai trabalhar sua compreensão auditiva, vai utilizar da sua memória de trabalho verbal e da sua capacidade de seleção verbal. E aí a gente coloca, sinalizou, olha, aparece o megafone, ela vai responder. Coloquei mais uma série, vamos lá? Pista 2. O gatinho apareceu, eu falo: meu lugar preferido é na cozinha. Eu tenho o poder de mudar a temperatura dos alimentos. No verão, eu te salvo com alimentos refrescantes e geladinhos. Quem é? Então a criança vai fazer essa manipulação auditiva e vai trazer a informação correta. Aparece o megafone, a criança responde. Vamos fazer mais uma? Gatinho apareceu. Pistas 3. Minha função é a limpeza e a higiene. Faço parte da sua vida diária. Você consegue sentir o meu sabor. Uau! E aí, novamente, a criança vai responder, megafone aparece, e nós vamos pedir para a criança justificar. Então, vamos imaginar que ela fale assim: ah, é o creme dental. Então, por que o creme dental? Ah, porque o creme dental serve para limpar os dentes. Ah, mas o sabonete serve para limpar o corpo. É de limpeza também. O shampoo limpa o cabelo. Também é de limpeza. Então, nós vamos fazer com que a criança manipule essa informação e encontre e selecione aquela informação auditiva que diferencie. Ou então, vamos imaginar que a criança respondeu direitinho. Ah, porque eu consigo sentir o sabor do creme dental na minha boca. Eu sinto o sabor do creme dental na minha boca. Ah, você sente o sabor. Então, por que não pode ser o shampoo? Não, o shampoo é do cabelo, né? Não é para sentir na minha boca, eu não sinto na minha boca. É para limpar o cabelo, né? Para limpar o couro cabeludo, tá? Então, a gente faz perguntas, faz a criança inverter esses processos para que ela exercite a sua compreensão auditiva e, ao mesmo tempo, ela também tenha a possibilidade de trabalhar essa seleção verbal, essa seleção da informação que ela ouve, né? Essas habilidades são de extrema importância no exercício, tanto de compreensão auditiva quanto de leitura, tá? Então, dá pra gente fazer um trabalho bem bacana com as crianças. Bem, terminou essa série, vamos fazer a avaliação novamente, o mesmo processo. A criança cumpriu, ela acumula mais uma ficha. Façamos mais uma pausa, como nós combinamos no início do nosso encontro, e a criança volta para a atividade 3. A atividade 3, ela entra especificamente na produção textual oral. Só que antes de fazer produção textual oral, nós vamos fazer uma leitura de um texto visual. Então, nós vamos apresentar para a criança esse texto e mostrar para a criança que ele é um texto, que ele tem um autor, é o Alberto, né? O Alberto Filho, que é o autor desse texto. E esse texto, ele é visual. E nós vamos fazer uma leitura desse texto usando
os nossos recursos da palavra. Vamos olhar a imagem e vamos transformar essa imagem numa narrativa, certo? Bem, como essa criança, como esse texto visual não me dá o nome desses personagens, eu vou tomar o cuidado de criar os nomes dos personagens. Então, eu estou liberada para criar esses nomes, certo? Então, eu vou começar lendo o primeiro quadrinho, você lê o segundo quadrinho. Então, olha lá o gatinho no primeiro quadrinho. Quem lê? Sou eu que vou ler, certo? Depois vai aparecer o megafone, você lê. Então, eu vou começar. Eu vou dar um nome para essa menina. Essa menina vai se chamar Ana. E esse cachorrinho vai se chamar Toby. No parque da cidade, Ana resolveu brincar com seu cachorrinho Toby. Lá foram eles para o parque. Aparece o megafone, ele vai fazer a leitura dessa cena. Depois, eu faço a leitura. Depois, ele faz a leitura. 2 recomendações. Se quiserem treinar, treine. É intervenção. Então, vamos fazer de novo? Agora que a gente entendeu, né? Estamos aquecidos, vamos fazer novamente? Foi só um ensaio? Façam. Aproveite esse tempo. Não quer dizer que tem que cumprir. Nós não podemos ter intenção em cumprir caixa de atividades. A gente precisa aproveitar ao máximo as atividades, né? Então, às vezes, a criança tem uma demanda de repetição. Agora, quando a criança fizer esse processo de leitura da imagem, eu oriento vocês, gravem. Gravem. No arquivo eu estou dizendo isso para os profissionais. Por que, Zilanda, gravar? Porque posteriormente você vai usar essa gravação numa próxima sessão para levantar os déficits de linguagem presentes, tá? Vai ajudar muito, tanto para a sua intervenção, quanto para o reconhecimento da criança dos processos, de onde estão as suas maiores dificuldades quando ela manipula texto visual e quando ela tem que fazer uso da sua linguagem, utilizando o critério do texto visual. Então, eu não posso falar qualquer coisa, né? Eu não posso falar de qualquer maneira. Então, que tipo de falha essa criança comete quando ela faz a leitura do texto visual? Que tipo de falha ela comete? Ela não faz a leitura adequada da imagem? Ela cria informações que não existem? Ela acrescenta? O que mais que ela faz, né? Ela tem uma construção verbal desordenada, sem sequência lógica? As estruturas de ligação, ela não sabe usar? A gravação vai te ajudar a perceber isso. Bem, esse texto tá todo prontinho, não tá? Então, nós vamos ler o texto que está aí, o texto do Alberto Filho, certo? O máximo que nós vamos criar é o nome. Criei o nome da Ana e do Toby. Quando eu crio o nome da Ana e do Toby, eu espero que essa criança, ao continuar a história, permaneça com os nomes, retenha os nomes dos personagens durante toda a história. Então, eu vou fazer uma observação e vou ver como que essa criança conduz essa informação. Ou se ela perde, né? Ou se ela passa o resto da história chamando a menina de menina e o cachorro de cachorro. E aí eu vou fazer essa intervenção. Eu vou perguntar, mas no início da história, eu que comecei a história, dei um nome para essa menina e para esse cachorro. E você não usou. Qual que é esse nome? Então, eu vou começar a identificar se ele perdeu essa informação durante a execução da tarefa. Ok? Vamos mais? Bem, fizemos a leitura visual, vamos partir para a produção textual oral, certo? E aí nós vamos fazer com que a criança
faça a leitura da imagem, só que agora o texto está incompleto. Falta parte do texto. Então, vamos fazer com que essa criança situe qual é a parte que está faltando, né? É o início, é o meio ou é o fim? Ah, é o meio? Então, nós vamos precisar criar essa parte que está faltando. E essa história não pode perder o sentido. Ela precisa continuar, né? Ela precisa ter uma sequência. Para ajudar na criatividade da criança, eu vou usar boas perguntas. Já que a gente vai criar essa história e nós vamos fazer tanto a leitura visual das imagens que já existem, quanto nós vamos ter que criar um pedaço aí que está faltando, ok? São duas atividades que estão presentes aí. Para a gente construir essa história toda, né, conseguir colocar uma coerência aí no início, meio e fim, eu vou utilizar de algumas perguntas. Vou fazer a criança ler essas imagens, o que ela está vendo, né? Como é que essa imagem, como é que essa história termina, quantos personagens estão aparecendo. E agora eu vou começar a fazer boas perguntas para ajudar na criatividade dela. Qual é o nome desse cachorro? Onde ele está? De quem ele está correndo? Por que ele está correndo? Como ele se livrou do problema? Então, a criança vai usar esse roteiro para construir tanto a sua leitura quanto produzir a parte que está faltando desse texto. Nessa hora, para uma atividade como essa, a criança vai precisar de apoiadores. Esse é o momento que você vai fazer essa criança pensar. Para você dar conta de fazer essa criação toda, você quer usar algum tipo de apoio? Como é que você vai fazer para lembrar de todas as informações que você está criando? Você vai ficar aí sentado só me ouvindo? Então, é nessa hora que você vai fazer a criança perceber, ou pelo menos levar essa criança que tem maior dificuldade de reter informações auditivas, né, e manter muitas informações na mente, porque aqui não é só auditivo, ela vai precisar manter na mente algumas informações que ela está criando. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente está aqui trabalhando com uma criança alfabetizada, ok? Então, ela está lendo aqui, olha, qual o nome desse cachorro, onde ele está. Só que ela vai criar essas informações e vai manter na mente, ou ela vai usar um apoiador? Então, esse é o momento que você vai fazer a criança pensar. Corre, então, o que pode te ajudar agora? De que forma que você pode garantir que essas informações não se percam? Que você dê um nome para o cachorro e daqui a pouco esqueça esse nome. Que você escolhe um lugar para ele e daqui a pouco esquece esse lugar. Ou seja, nós vamos instigar a criança perceber que ela tem necessidade de um registro. Então, esse é o momento que a gente espera que ela vá pegar um papel, um lápis, para ela fazer o que a gente vai chamar de registro das principais ideias, ok? Tendo feito isso, ela sempre vai encerrar essa atividade fazendo a leitura de todo o texto, incluindo essa parte que está faltando. Certo? Uma coisa que ela pode depois enviar para o profissional, né? Uma fotinha ali do seu rascunho, como é que ela fez no papel, o que ela criou, como que ela organizou essas ideias, ok? E sempre, no caso de produção textual oral ou leitura de texto visual, grave a leitura da criança. Você vai usar essa gravação em atividades de intervenção fantásticas para intervir em déficits de linguagem. Combinado? Aqui, né, o megafone, a hora que ela vai fazer a leitura completa. E aqui mais uma proposta de produção textual, tá? Agora manipulando, olha, 6 itens. Então, ela vai fazer a leitura do que já tem,
vai criar 3 cenas, e olha que é o meio e o final da história. E para ela conduzir isso, tem 6 perguntinhas para ela responder. Então, ela vai fazer a mesma coisa, vai aperfeiçoar o uso dos apoiadores, vai ligar as ideias e, em seguida, vai terminar lendo toda a história para você, certo? E aí você vai organizar essa leitura para, num próximo encontro, vocês fazerem uma análise. Que análise? A análise do que essa criança viu e a análise do que ela relatou verbalmente. Né? Como é que ela organizou essas ideias? Qual foi a estruturação de vocabulário que ela fez? Né? Aí nós vamos ter um outro tipo de sessão, tá? Usando as mesmas ferramentas, sim, mas com uma outra intencionalidade. Aí já vai entrar a gravação, entra outro tipo de exercício. Ok, pessoal? Então, terceira atividade feita. Olha aí, tá vendo? Um megafone em cada retângulo. É o momento que ela reconta. Então, ela começa aqui em cima e vai recontar. E vai contar, na verdade, né? Toda a história que ela criou. Tá? 6 itens aqui, ajuda ela a organizar as ideias. E lembrando sempre, né? Que você não vai dizer para ela, vai pegar um papel para você anotar, não. Você vai levar a criança a perceber que ela precisa de um apoiador para realizar essa atividade. Isso é muito diferente da gente ficar dando resposta para a criança. Pega o papel. Não, a criança perceber, pera lá, se eu anotar essas ideias vai ficar melhor. A minha historinha vai ficar melhor. Né? E você vai perceber também aquela criança que não faz essa conexão. É uma criança que não percebe suas necessidades, que não identifica suas dificuldades. Tá? Todas essas informações são muito importantes. Ok, pessoal? Então, finalizada a atividade 3, fazemos a avaliação, a criança alcança as fichas. A gente sempre tem essa expectativa, né, de que as crianças vão alcançar as fichas. E aí a criança é liberada, ela recebe aquele reconhecimento do esforço, da dedicação, da participação dela nesse momento que todo mundo está vivendo, que não é fácil, mas cada um da família está ajudando um pouquinho. E ela também está ajudando, né? E aí nós encerramos aqui essa série 2. E eu quero avisar uma coisa para vocês. A série 3 vai ser só sobre consciência fonológica. Vai ser uma bateria de estimulação de consciência fonológica em ambiente virtual. Só que tem uma coisa. Essa série 3 vai ser disponibilizada somente para o associado do Clube VIP. Só o associado do Clube VIP que vai ter acesso ao arquivo, às orientações de instrução e ao vídeo de acesso. Ok? Então, se você não é assinante do Clube VIP, você está atrasado. Vem para o Clube VIP. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você acessar o clube e vir participar e ter acesso não só a essa atividade, mas a todas que nós começamos desde o mês de janeiro. Grande abraço para vocês, espero que você tenha gostado. Compartilha comigo como que você está usando, o que você está fazendo, como você está enriquecendo esse momento. Tá? Muito sucesso para vocês, se cuidem, vamos todo mundo cuidar da nossa saúde.